Boa tarde. Vamos dar início à entrevista com a professora doutora Henriette Ferreira Gomes para o blog Conhecimento em Ação. Professora, como você vê a área da biblioteconomia no contexto atual? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao blog Conhecimento em Ação pela oportunidade de dialogar com a comunidade bibliotecária do Brasil, né? E também com as áreas irmãs da biblioteconomia, que trabalham com informação, trabalham com documento, trabalham com memória. Respondendo à primeira questão, gostaria de dizer que eu sinto, observo que a biblioteconomia vem superando muitos dos seus limites, né? Vem enfrentando um contexto contemporâneo bastante diversificado, com várias frentes de trabalho e, ao mesmo tempo, resistindo em outras frentes para assegurar os espaços públicos de acesso à cultura, de acesso à leitura, de acesso à informação, que são as bibliotecas públicas brasileiras, né? E as bibliotecas escolares, que sofrem na crise que o nosso país passa por um processo de retrocesso, né? Vamos dizer assim, de falta de incentivo, de risco. Estamos numa zona de risco, mas a biblioteconomia não se abstém de insistir, de persistir que esses são ambientes relevantes. Ela considera isso um espaço de atuação muito relevante, portanto vem expandindo sua atuação tanto no nível da formação de graduação quanto em pesquisas, acolhendo esses espaços, esses ambientes como objeto de estudo. Então, acho que a biblioteconomia avança nesse sentido, tanto no aspecto político, de construir zonas de resistência, de preservação desses espaços, como também avança na pesquisa, na criação da sua pós-graduação. Hoje nós temos vários mestrados profissionais em biblioteconomia em funcionamento no país. Há uma tendência de crescimento na criação desses mestrados profissionais, o que indica que a biblioteconomia brasileira vem investindo na pesquisa, vem trabalhando na direção de superar seus limites, inclusive inovar no seu trabalho, as suas técnicas, as suas regras, os seus procedimentos do fazer informacional que se realiza, que é realizado pelo bibliotecário brasileiro, né? Então, esse é um aspecto da biblioteconomia brasileira que eu gostaria de ressaltar na contemporaneidade. Outro é que eu acho que nós já estamos superando, né, uma perspectiva que no final da década de 90, muito influenciado pelo impacto da internet, do avanço das tecnologias da comunicação e da informação, quase que esse tema ou esses dispositivos ganharam uma proporção muito forte na formação dos bibliotecários brasileiros, né? A biblioteconomia concentrou seu olhar naquele período nas repercussões, né, desse desenvolvimento nos seus fazeres, no fazer biblioteconômico. E em que sentido eu acho que a biblioteconomia no Brasil vem ultrapassando, né, essa perspectiva inicial? É que ela mantém, né, o acolhimento a esse desenvolvimento, está consciente de que é importante que ela incorpore o domínio dessas tecnologias no seu fazer, que cada vez mais os bibliotecários tenham familiaridade com esses dispositivos, tenham competência para trabalhar com eles no trabalho informacional e também do ponto de vista do compartilhamento das informações com a sociedade. Portanto, ela vem incorporando estas questões no desenvolvimento de suas técnicas, seus processos, seus instrumentos, seus produtos, mas já não mais os coloca na centralidade do seu fazer, o que considero isso relevante. Me parece que a biblioteconomia brasileira, neste contexto, volta-se para os seus fundamentos, busca resgatar os seus fundamentos, o fundamento da biblioteconomia, a razão de ser dela, a razão de ser dos espaços, dos ambientes informacionais que estão no foco de atuação da biblioteconomia, sem desprezar ou sem desconsiderar, né, a importância desses recursos. Mas eles agora alcançam, no olhar da biblioteconomia, o lugar que eles devem ocupar, né, como recursos de apoio, recursos relevantes, entretanto não alteram os seus fundamentos. É assim que eu vejo a biblioteconomia na atualidade no Brasil, em desenvolvimento
e fortalecimento cada vez maior. No plano político, porque vem desenvolvendo ações de garantir a expansão das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, né, em campanhas de resistência às ameaças que esses ambientes enfrentam, não se recusando a superar seus próprios limites, a avançar, né, na construção de novos conhecimentos na sua área, enfrentando a pós-graduação, preparando os seus graduandos para ir para a pós-graduação, se qualificando para a pesquisa, portanto. Então eu acredito que a biblioteconomia brasileira vem crescendo, vem se fortalecendo. Professora, você acaba encerrando essa primeira fala mencionando justamente a biblioteconomia brasileira. Nos cursos de biblioteconomia no Brasil, ainda se observa claramente a presença da escola americana, mais voltada para as técnicas, e da francesa, voltada para uma prática cultural, ou os cursos hoje utilizam as duas correntes igualmente? A minha leitura, pelo que acompanho e vejo que vem ocorrendo nas diversas instituições de ensino brasileiras que oferecem curso de biblioteconomia, é um esforço de convergência daquilo que a escola americana proporcionou de positivo e também daquilo que a chamada escola francesa nos proporcionou também. Eu usei aqui a expressão chamada porque eu não gosto muito dessa categorização fechada, escola americana e escola francesa. Acho que essas denominações nos servem de marco histórico, assim, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da biblioteconomia mundialmente falando e como a biblioteconomia chega no Brasil e vai se instalando no Brasil, se desenvolvendo no Brasil. Mas hoje, olhando até esse traçado histórico, a gente observa que a biblioteconomia brasileira mesclou contribuições da escola francesa e contribuições da escola americana. Há uma tendência, na minha visão, reducionista de falar sobre essas escolas como se elas fossem completamente antagônicas, e isso não é real. Por quê? O que nós observamos é que a escola francesa tem uma formação, ou tinha, não é, na sua origem, uma formação mais generalista, né, muito mais voltada à cultura, à leitura, à mediação da leitura. E a escola americana, em função até da biblioteconomia especializada, absorveu muito do que a recuperação da informação proporcionou, o que a documentação trouxe como possibilidade de atuação da biblioteconomia, e nós tivemos todo um desenvolvimento dos nossos instrumentos de representação temática, de representação descritiva, desenvolvimento de fontes secundárias e terciárias de recuperação da informação, bases de dados, mecanismos de recuperação importantes que a escola americana desenvolveu. Mas a escola americana não desenvolveu apenas isso, porque, por exemplo, o serviço de referência foi criado nos Estados Unidos da América do Norte. Jesse Sheeran era um americano e trouxe toda uma discussão sobre epistemologia social, quer dizer, nos chamando a atenção da biblioteconomia para a função social dessa disciplina científica, desse fazer social importante, relevante. Então, eu não encontro essa distância tão radical. Nós podemos até dizer que, por uma questão histórica, por uma questão inclusive de disputas geopolíticas que as nações enfrentam, nós poderíamos ter frentes americanas atuando e frentes europeias e francesas atuando em perspectivas um pouco distintas. Temos que reconhecer, por exemplo, que a escola americana, ou os americanos, os bibliotecários americanos, começaram a resgatar alguns pensamentos que nascem na comunidade europeia, né, acerca do nosso fazer mais recentemente. Mas, de qualquer sorte, as duas perspectivas das duas escolas, elas não estavam desprezando os aspectos sociais ou excessivamente ressaltando a importância das técnicas. Eu acho que essa foi uma interpretação que nós demos para a experiência da biblioteconomia americana e para a experiência da biblioteconomia francesa. Isso, com o tempo também, a biblioteconomia brasileira vem superando. O que nós podemos ver, né, no esforço de renovação dos projetos políticos pedagógicos dos nossos cursos,
do esforço que a ABCIM, por exemplo, desenvolve para o fortalecimento do ensino da graduação no país. Todas essas discussões e frentes, o próprio Conselho Federal de Biblioteconomia tem se empenhado nisso. Todo esse esforço é no sentido de que nós possamos aproveitar todas as qualidades que estas tendências ou diversas escolas que vêm lá da história na década de 50, década de 60, nos trouxeram, nos apresentaram. Então eu acho que hoje a biblioteconomia brasileira tanto concentra o seu olhar em aprimorar seus instrumentos, seus processos, suas técnicas, que são sim relevantes, elas não são secundárias, elas são instrumentos importantes, elas são recursos importantes do tratamento da informação, para a organização da informação, para a preservação da informação também. Entretanto, a biblioteconomia brasileira também se coloca numa outra perspectiva de que todo esse esforço só faz sentido se a informação alcança o destino dela, que é ser conhecida, acessada e apropriada pela comunidade de um modo geral. Então, nesse sentido, a escola francesa vem e traz uma grande contribuição, que é passamos a pensar nas práticas, né, informacionais, considerando o usuário, considerando a perspectiva do usuário, os contextos onde eles estão inseridos, os contextos dos ambientes, as necessidades sociais em torno da informação, a responsabilidade social da biblioteconomia, dos ambientes informacionais. Passamos a atuar em frentes como a biblioterapia, mediação da leitura. Há muita experiência sendo desenvolvida nos cursos de biblioteconomia, ações culturais que os cursos de biblioteconomia vêm fomentando, trabalhando, e passamos também a incorporar uma outra perspectiva mais contemporânea, que, por exemplo, é uma atitude mais protagonista do profissional em desenvolver ações empreendedoras, por exemplo. Nós temos cursos no Brasil situados em regiões distintas até do país, concentrando na formação de empreendedores para o futuro, bibliotecários e empreendedores, né? Então, eu vejo que a biblioteconomia brasileira hoje mescla, eu diria, transita, não é, tanto na contribuição do aprimoramento dos instrumentos, das técnicas, das regras que a escola americana fortemente contribuiu, e também está aberta e se ressignificando no sentido de trabalhar na mediação da leitura, na mediação da informação, nos aspectos culturais que esse trabalho tem, na responsabilidade social do trato e do trabalho com a informação. Então, eu acho que não estamos situados numa escola apenas, estamos abertos à interlocução com as contribuições positivas que a biblioteconomia recebeu de diversas partes do mundo, né? Professora, pensando agora no egresso do curso de biblioteconomia, quais são os desafios para quem está terminando o curso e entrando no mercado de trabalho? Bem, eu acredito que os desafios que um egresso de biblioteconomia enfrenta são exatamente os mesmos desafios que os egressos dos demais cursos enfrentam, né? Quando nós terminamos o nosso curso superior e vamos para o mundo da vida, né, como diria Habermas, a gente entra no mundo que o mercado de trabalho é uma parcela do mundo da vida, né? Nós vamos nos deparar com a realidade e nesse encontro com a realidade a gente se dá conta de conteúdos que a gente precisa revisitar, que nos foram apresentados durante o curso, mas obviamente no curso, como há um processo de nivelamento das pessoas, nós temos uma carga horária X para administrar aquele conteúdo, um tempo limitado para aquilo, e é no mundo da vida, é lá no mercado de trabalho que nós vamos experimentar mais intensamente a prática desses conteúdos, né? Os estágios nos servem na formação como um processo inicial de contato com esse mundo do trabalho, com esse mundo da vida, mas é efetivamente no momento em que você se torna egresso que você realmente vai entrar para aquela realidade cotidiana do trabalho com a informação, com o trabalho nas unidades informacionais. E aí, eu acho que a postura do egresso tem de ser uma postura aberta ao permanente processo de aprendizagem. Quer dizer isso, saber ouvir,
saber conviver com aqueles que já estão lá, compreender o que eles puderam aprender na prática profissional deles, mas não ficar retido àquilo que você está vendo na realidade. O tempo todo voltar para os conteúdos que você pôde acessar na formação de nível superior, refletindo sobre essas práticas e tomando uma certa consciência também em relação a elas. De que maneira eu posso fazer avançar essa prática? De que maneira aquilo que eu aprendi ao longo dos anos que estive na universidade podem transformar esse lugar? E ousar propor essas mudanças, contribuir e trabalhar em parceria com quem está lá para realizar essas mudanças. Não temer experimentar. Agora, não temer experimentar com a responsabilidade de ouvir aquele que tem experiência e revisitar os conteúdos que, de uma certa forma, você pode acessar ao longo do curso, mas talvez precise agora de um aprofundamento maior, de revisitar o conteúdo. Esse é um aspecto que eu acho que o egresso tem de estar preparado a viver, né? Outra questão que eu acho que o egresso precisa estar disponível é para experimentar esse fazer sendo ou não remunerado. No início da nossa carreira, nós devemos acolher as propostas que chegam, porque essas experiências vão construindo todo o nosso tesouro, o nosso saber, né? Nós vamos consolidando o nosso saber a partir dessas experiências. Em alguns lugares vocês podem vir a ser bem remunerados, em outros momentos você presta um serviço mais colaborativo, mais social, mais voluntário, no voluntariado, vamos dizer, no trabalho voluntário, mas você aprende muito nesses trabalhos voluntários também. Então o egresso, ele tem de estar aberto a experimentar o mundo da vida, experimentar o mundo do trabalho, aprendendo com quem já está lá, mas levando também para aquele lugar aquilo que pôde aprender na sua formação recente, porque está atualizada, não é? Porque tem um novo olhar, uma nova perspectiva, portanto se comportar como um sujeito social ativo, né? E um sujeito social ativo que tem um respeito à alteridade. O que eu quero dizer? Aprenda com o outro, veja como o outro aprendeu. Aprenda até com o limite do outro e aprenda a enxergar os seus próprios limites. Acho que essa é uma lição que o egresso precisa exercitar, precisa experimentar. Se ele estiver aberto a viver isso, ele vai se fortalecer como profissional. Outro aspecto também que eu queria ponderar, que é importante que o egresso veja, é que ele olhe além da janela. Não olhe o mundo só por uma janela. A coisa se apresenta, um problema se apresenta, crie, ouse criar, ouse transitar pela esfera da criação, com responsabilidade. Eu sempre estou chamando a atenção para a responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Ninguém inventa ou reinventa a roda sem o outro. Quer dizer, nós precisamos saber as experiências que nos antecederam. Nós precisamos ler, estudar e procurar educação continuada. Nós precisamos trilhar este caminho permanente do conhecimento especializado na nossa área, de conhecimentos afins à nossa área, que podem ser auxiliares do nosso aperfeiçoamento, mas também do nosso autoconhecimento. É preciso que o profissional se analise, se observe, encare seus limites, vença seus limites. Eu diria isso para o egresso: viva tudo que você puder viver na experiência profissional. Em alguns momentos você vai ganhar, eu quero dizer, monetariamente falando. Em outros momentos você não vai ganhar, não vai perceber um salário, mas vai ganhar em experiência. Esse é o tempo da aprendizagem, esse é o tempo de consolidar aquilo que você acessou nos bancos da universidade. Então, essa é a minha mensagem para o egresso. Eu acho que o egresso, outra questão que eu acho que é importante para o egresso: seja otimista, crítico, mas otimista com o seu trabalho, com a sua área de trabalho, com a sua disciplina científica, que é a biblioteconomia. Não se contamine por olhares ou discursos ou narrativas que são depreciativas,
e muitas vezes são desanimadoras, desagregadoras. Não é necessário que você incorpore ou absorva esse tipo de coisa. A biblioteconomia vem desde a antiguidade, superando seus limites, mostrando capacidade de vencer os limites. Nossos jovens egressos, nossos mais jovens profissionais, e nós percebemos isso quando a gente vê as mídias sociais revelando as experiências que esses jovens profissionais vêm desenvolvendo, quanta força inovadora eles trazem, quanta competência de trabalhar em equipe eles revelam ter, quanto entusiasmo eles têm com a profissão. Então, o egresso tem que focar seu olhar nesse tipo de conduta e mantendo, claro, aquele comportamento cético de enxergar seus próprios limites e não recuar diante deles, mas avançar sempre para superá-los. Assim, individualmente, esse egresso se tornará um grande profissional e assim, coletivamente, ele vai contribuir para o fortalecimento da biblioteconomia. Professora, qual seria, então, nesse caso, uma mensagem que você poderia deixar tanto para os bibliotecários como também para a própria biblioteconomia do século XXI? Ok. Eu acho que tanto o bibliotecário do século XXI quanto a biblioteconomia do século XXI precisa fortalecer um olhar capaz de assegurar a sua história. O que eu quero dizer o bibliotecário e a biblioteconomia do século XXI não deve e não pode negar suas raízes, sua história, suas experiências em diversas partes do mundo, toda a sua linha do tempo. Reconhecer no século XXI a permanência do antigo que está ligado aos seus fundamentos e ter coragem de apresentar o novo a partir desse antigo, né? O que eu quero dizer com isso? O novo condiz com o ser humano que vive no século XXI, um ser humano que precisa ser capaz de agir, de transformar, ter coragem de enfrentar o inusitado, o diferente, os desafios, capaz de ouvir e acolher solidariamente o outro que é diferente de si, né? Então, o bibliotecário do século XXI, ele não é diferente dos outros profissionais do século XXI. Todos os profissionais do século XXI precisam ter atitude proativa, ter um comportamento protagonista, uma responsabilidade com o meio social, com o meio ambiente, com a lógica social instalada. E se em algum momento esta lógica prejudica os seres vivos, os seres humanos, a cultura humana, a felicidade humana, esse profissional, seja ele qual for, e aí eu incluo o bibliotecário, precisa se colocar na frente de resistência de construção de um mundo melhor. Eu diria que a biblioteconomia historicamente sempre esteve a favor disso. Por quê? Porque sempre trabalhou com a memória, sempre trabalhou com os registros humanos, tanto dos conhecimentos e saberes humanos desenvolvidos, quanto da própria aflição estética que os seres humanos são capazes de construir. Portanto, são zonas de felicidade, são zonas de realização humana, que a biblioteconomia sempre teve a serviço delas. Obviamente que nessas zonas também estão áreas sociais que trabalham pelo desenvolvimento industrial, pelo desenvolvimento econômico, pelo desenvolvimento tecnológico. Muito bem, o bibliotecário do século XXI e a biblioteconomia do século XXI não se negará a trabalhar com essas frentes também, porque elas também são importantes para o desenvolvimento da humanidade. Ela tem que estar a serviço disso também. O bibliotecário deve estar aberto a compreender em que medida o seu fazer profissional contribui para essas diversas áreas da atuação humana. Então, em cima disso, em cima dessa perspectiva que eu estou colocando aqui, eu ressaltaria que há uma centralidade, ou melhor dizendo, um foco importante que o bibliotecário do século XXI e a biblioteconomia do século XXI precisam enxergar, valorizar e mergulhar, que é o foco da mediação da informação. A mediação da informação para a memória,
a mediação da informação para garantir acesso e apropriação da informação por parte dos sujeitos sociais. Acho que precisamos aprofundar essas discussões no âmbito da biblioteconomia, precisamos aprofundar e refinar a atuação do profissional como mediador da informação. Então eu diria que eu coloco que essa é uma vertente desafiadora para o bibliotecário do século XXI e para a biblioteconomia do século XXI, que até aqui ela vem transitando, se aproximando, vamos dizer assim, dessas discussões por meio dos resultados de pesquisa dos pesquisadores do campo que vem trabalhando com a questão da mediação. Mas isso ainda é pouco para o desenvolvimento da biblioteconomia e para a atuação do profissional bibliotecário como um mediador da informação que traga efetivamente um acesso, uma apropriação e uma garantia de memória, né, dos objetos informacionais por toda a humanidade. Acho que nós precisamos explorar mais essa temática, pesquisar mais essa temática, ministrar conteúdos acerca disso na formação em nível de graduação, porque essas discussões ainda se dão muito no âmbito da pós-graduação. Eu acho que na formação do bibliotecário é preciso que avancemos nesse sentido, né? Preparando esses profissionais para serem mediadores da leitura, mediadores da informação em quaisquer que sejam os ambientes informacionais, sejam eles especializados, sejam eles no âmbito da cultura de um modo geral, ou nos ambientes informacionais que trabalham na formação educacional. Não importa, quaisquer que sejam os ambientes, o profissional tem de atuar, tem de desenvolver o seu fazer de uma forma consciente de que qualquer que seja a tarefa, ou quaisquer que sejam os setores onde esse profissional estiver atuando, ele está atuando na perspectiva da mediação da informação. Eu acredito que este é o desafio e essa é a mensagem, o convite que faço ao bibliotecário do século XXI e à biblioteconomia do século XXI, que ela não abandone o desenvolvimento dos seus dispositivos técnicos, seus instrumentos, seus processos, suas normas, né, seus padrões, que ela permaneça ressignificando e trazendo, portanto, o olhar, ou refinando o olhar do profissional bibliotecário do século XXI e a biblioteconomia do século XXI, um olhar que reconheça que esta disciplina e este fazer são mediadores da informação e da cultura. Essa é a mensagem que eu deixaria para o bibliotecário do século XXI, que ele assuma este lugar, que ele mergulhe neste foco, que ele contribua com o desenvolvimento da biblioteconomia na perspectiva da mediação da informação. Bem, professora, em nome do blog Conhecimento em Ação, nós agradecemos a brilhante entrevista que você nos concede e parabenizamos pela sua trajetória de compromisso e dedicação à biblioteconomia brasileira, o que certamente faz com que os nossos estudantes e os nossos usuários do nosso blog, eles tenham essa percepção que você acaba de nos apresentar, tanto sobre a biblioteconomia, quanto a este profissional bibliotecário do século XXI. Então, em nome do blog Conhecimento em Ação, nós agradecemos por essa entrevista. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né, de um espaço de fala, um espaço de voz. Estou aberta à interlocução e aqueles também que acessarem ao blog e que tiverem algum questionamento, nós estamos aí disponíveis à interlocução com todos aqueles que queiram pensar na biblioteconomia brasileira. Então, muito obrigada pela oportunidade.